Professor, boa noite. Boa noite. Como sempre, de praxe, uma análise da partida, por favor. Eu acho que fizemos um jogo muito abaixo daquilo que a gente pode fazer, principalmente em termos competitivos. A gente não conseguiu competir como a equipe do Atlético competiu e sofremos mais uma vez um gol rápido, que a gente alerta muito de começo de jogo, jogando fora de casa. Conseguimos um empate que também rápido, que poderia nos dar uma estabilidade no jogo, mas ainda cometemos falhas, tomamos o segundo gol de pênalti, numa situação de contra-ataque, e o terceiro também no contra-ataque. E nós não tivemos forças aí para poder modificar o jogo e buscar, quem sabe, um empate. Então, é uma atuação muito aquém daquilo que a gente pode fazer. O senhor acha que em determinado momento faltou aquela transição do meio para o ataque? Não é assim, eu acho que no geral, entendeu? A gente teve, de alguma forma, a posse, mas uma posse muito inoperante, sem agressividade que a gente precisa, né? A gente busca sempre fazer um jogo apoiado, mas um jogo com mais intensidade, mais força. A gente errou muito ali, tecnicamente falando, as bolas paradas, que a gente tem boas situações, a gente não conseguiu. Fizemos um gol, mas perdemos várias oportunidades em bolas que não foram cobradas da maneira que a gente está acostumado. Então, no geral, eu acho assim, a gente fez um jogo muito aquém, e não precisa, a gente sabe muito bem disso. E agora é preparar para o jogo contra o Vitória, já na quarta-feira. Eu tinha falado muito sobre isso, entendeu? Assim, numa competição de pontos corridos, a gente ia passar por um momentozinho de turbulência. Desde o começo, quando todo mundo falava, eu falei assim, gente, isso acontece com todo mundo. E está acontecendo agora com a gente. Então, a gente precisa saber lidar com isso. Então, precisamos do apoio do nosso torcedor nesse momento. Às vezes é quando a gente menos merece, mas é quando a gente mais precisa mesmo. Tá? Então, que o torcedor possa ir na ilha na quarta-feira, num jogo muito difícil contra o Vitória, para poder nos apoiar ali durante os 90 minutos, 100 minutos da partida. É muito importante, continuem acreditando. A gente talvez não tenha conseguido nesses últimos jogos fazer aquilo que a gente sempre fez muito bem, mas a gente está preparado para poder buscar novamente esse momento. Então, vamos ter esse jogo muito importante em casa, que a gente possa voltar a vencer na competição. Para essa partida, o senhor pode contar com um provável retorno de Jorginho, com o Ruiz, que estreou hoje. Como é que o senhor vê essa soma? Assim, eu queria que a gente tivesse muito cuidado, assim, não criasse expectativas. A gente precisa ver ainda muito o Jorginho, como é que vai ser a reação dele. Ele ainda não foi liberado pelo departamento médico, entendeu? Ele está no momento de transição, aquele momento que ele pode talvez ter condição, como pode também não ter condição. Então, assim, é um passo de cada vez. Vamos aguardar os próximos dias, o sábado, o domingo, para a gente poder ter uma noção se realmente ele vai poder participar, entendeu? Então, assim, eu não quero criar expectativas e frustrar o torcedor de uma situação que ainda a gente não tem convicção e não tem certeza. A gente vai avaliar nos próximos dias aí, avaliar os atletas que saíram do jogo hoje, ver como é que eles estão, para a gente poder ter a equipe mais forte possível. O Alan, a gente teve que antecipar um pouco um processo. Nós tivemos a questão do Pérgolo, que não teve condição de poder participar, e a gente estava muito confiante que conseguiria. Então a gente teve que, para começar o jogo não, mas na sequência a gente teve que utilizá-lo já, e é claro que ele ainda demanda tempo para pegar a melhor forma. Ele está vindo de férias, de um período inativo. Então a gente precisa, ao mesmo tempo que dá carga de trabalho para ele, também ir utilizando durante os jogos. Então hoje a gente teve que fazer essa escolha, essa mudança com ele mais cedo. Mas é um jogador que eu acho que, estando nas suas melhores condições, vai poder nos
nos ajudar bastante aí na sequência. Reta final do primeiro turno, faltam 2 jogos, 6 pontos disputados. Tem todo um segundo turno pela frente ainda, mas essa reta final a gente tem que morder, tem que ir atrás desses 6 pontos. Como a gente sempre faz, igual a gente veio aqui para poder buscar os 3 pontos. A gente não vem aqui para poder perder o jogo, para empatar. A gente vem sempre para ganhar, cara. Assim. Só que, às vezes, as coisas não acontecem. Eu acho que hoje o nível de competitividade nosso, principalmente no começo do jogo, foi muito aquém daquilo que a gente geralmente faz. E a gente pagou um preço enorme. A gente poderia ter passado por esse momento sem tomar gol, mas nós sofremos 2 gols, depois um terceiro gol numa transição. Então, isso demole qualquer tipo de estratégia, de forma de jogar, de maneira de agir. Então, assim, foi correndo atrás o jogo todo, praticamente. O jogo inteiro correndo atrás do resultado, e é sempre muito difícil. Em algumas situações você consegue ter uma virada, mas a maioria a gente sabe que é muito difícil, cara. É difícil, né? Criar a situação, fazer gol é muito difícil. Então a gente está focado muito, né? Como eu falei assim, ganhar o primeiro turno não nos dá nenhum tipo de benefício. Não tem ponto extra, não tem título de verão, inverno, não tem nada. Simbolicamente, algumas pessoas falam que quem ganha o primeiro turno, às vezes é campeão, mas estatisticamente, assim, numa Série B, às vezes você vê que não é bem assim que funciona. Então, o importante é que a gente possa estar no bolo ali. Daqui a pouco, da mesma maneira que a gente está vindo de uma sequência de resultados ruins, né? 1 ponto em 9, daqui a pouco a gente começa, talvez, e vai ter uma sequência de vitórias, e isso vai fazer com que a gente possa buscar, talvez, a briga ali ainda mais forte, né? Ou aumentar a vantagem do 5º colocado. Então, assim, a gente sabe que esses momentos acontecem na competição. Importante que a gente possa dar esse próximo passo muito consistente. Buscar a vitória contra o Vitória, buscar jogar novamente bem, com a qualidade que a gente está acostumado e preparado. Aí a gente pensar aí depois no jogo contra o Sampaio, que sempre também é um jogo muito difícil. E aí o segundo turno pela frente, com todo mundo se reforçando, todo mundo buscando algumas alternativas no mercado, a gente também com atletas chegando, e tentar fazer o melhor possível aí na sequência. Muito obrigado. Nada.